Meus queridos irmãos, minhas irmãs, hoje nós celebramos aqui na igreja a primeira Eucaristia dessas crianças que foram atraídas por Deus nosso Senhor para a mesa do banquete eucarístico. É um dia de festa, é um dia de alegria, é um dia de muita ansiedade para esses pequenos que ao longo deste ano de 2022, que chegou ao fim, caminharam todos os sábados, todos os domingos, para a igreja de Deus, se preparando para esse encontro único entre Deus e essa alma pequenina, entre Deus e essa criança inocente. Vejam que, ao longo da história da igreja, em muitos momentos, a igreja, ela teve uma concepção diferente a respeito da comunhão. Até o início do século XX, só podia comungar os adultos, depois de 12 horas de jejum. Para alguém comungar a Eucaristia, deveria estar 12 horas em jejum. E aí, a maioria das missas eram celebradas logo nas primeiras horas da manhã. Por quê? Para que o povo pudesse guardar aquele jejum. Então, muitas vezes se comia 7 horas da noite e a missa era no outro dia, 7 horas da manhã. E assim foi ao longo de muitos e muitos anos. E só os adultos comungavam. O tempo passou e no século XX nos apareceu, colocado por Deus, um Papa, Giuseppe Sarto, conhecido como o Papa São Pio X, que governou a igreja, que reinou na igreja do ano de 1903 ao ano de 1914. E esse Papa, iluminado por Deus, disse: não, vamos baixar a idade para se comungar Jesus na Eucaristia. E aí, esse Papa foi muito criticado pelos teólogos, foi muito criticado pelos bispos, que não conseguia entender o que ele estava a fazer. E aquele homem santo, o primeiro Papa Santo do século XX, diz: o único critério para que uma criança possa comungar a Eucaristia é ela ter a capacidade de diferenciar um pão comum do corpo de Cristo. Se a criança tiver essa capacidade, ela pode comungar. Em um determinado momento, um teólogo foi ter com esse Papa e questionou por quê. Se a criança não tinha tanto conhecimento ainda de doutrina. E esse Papa, olhando para esse homem, que era um cardeal da igreja, o Santo Padre disse assim: olha, a criança não pode ter conhecimento de doutrina, mas a criança tem uma coisa chamada santidade, que o Senhor está longe de ter.
E isso fez com que aquele cardeal se calasse, os teólogos todos ali também silenciassem e ele decretasse: a partir de agora, as crianças que atingem o uso da razão, elas podem comungar a Eucaristia, desde que tenham uma preparação mínima. Ou seja, a partir dos 7 anos, a criança pode comungar. Só que vejam bem, queridos pais, responsáveis, o primeiro recado eu quero dar para os senhores, para que entendam que a primeira Eucaristia não é formatura, mas é o início de uma caminhada para a igreja. Quando aqui na igreja, por zelo à Eucaristia, eu decidi há alguns anos atrás exigir que a criança viesse à missa aos domingos, viesse obrigatoriamente para a catequese, participar em sala de aula. Muitos me criticaram, mas ali, como pastor solícito que sou, tinha consciência que aquele cartãozinho assinado por mim, depois de tão cansado, depois de 8, 9 missas no final de semana aqui, ensinava a vocês 2 coisas. Primeiro, a obrigação de vir à igreja não é da criança, é de vocês, pais, que devem colocar a criança no caminho de Deus. O cartãozinho não era para ser assinado da criança não, viu? Era para ser assinado de vocês. Para que vocês encontrassem o caminho da igreja. Muitos aqui, eu não lembro das missas. Sou até capaz de dizer quem. Que muitas vezes vem a esposa, muitas vezes vem o pai sozinho, mas raramente a família completa. São vocês que devem ter a obrigação de encontrarem o caminho da igreja. Não é dizer assim, não, vá meu filho com a vizinha, vá com sua tia, vá com a sua avó. Não, são vocês que devem dizer assim, vamos meu filho à igreja. São vocês que devem ter o prazer de trazer o filho de vocês aqui para comungar. Sabe por quê? Porque se existe alguém dentro da casa de vocês que Deus escuta os pedidos e as preces, são essas crianças, porque são santas. Um pai que entende um pouquinho de vida espiritual coloca o filho no caminho da igreja. E na hora das necessidades, na hora da crise, instiga o filho, meu filho, peça a Deus isso para nós, e Deus escuta. Porque a união da criança com Deus é algo espetacular, que não chega nem próximo à união de um adulto. A criança é santa, a criança é pura, mas são vocês que devem assumir a responsabilidade de ofertar em Deus aos vossos filhos. Hoje eles estão comungando, vão comungar pela primeira vez. Como padre, como pároco de vocês há quase 12 anos, eu quero fazer um pedido a vocês. A partir de hoje, se organizem, se programem, e por uma questão de honra, vocês digam assim: todos os domingos o meu filho, a minha filha, vai comungar. Eu vou me programar
para que o meu filho não fique nem um domingo sem Jesus. Você, se quiser comungar, comungue. Muitos são levianos. Mas tenham esse zelo com a alma do filho de vocês. Tenham essa responsabilidade com a alma do filho de vocês. E enquanto eles estiverem assim, debaixo das asinhas, vocês possam dizer assim: enquanto eu dominei, todos os domingos o meu filho comungou. Eu não lembro um domingo que o meu filho ficou sem comungar. É um grande bem que vocês fazem a eles, viu? É um bem precioso. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento em que essas crianças vão crescer e não vão ter ninguém por elas, só Deus. E a amizade com Deus se começa na meninice, na infância. Por que tantos adultos da nossa paróquia são tão levianos na fé? Inclusive vocês mesmos. Porque muitos não aprenderam o caminho da igreja? Porque os pais, quando vocês eram pequenininhos, não levavam à igreja. Nunca tiveram oportunidade de ser coroinha, não existia. Não tinha nada na igreja para a criança fazer. E muitos não encontraram esse caminho. E até hoje continuam pelejando na fé. Até hoje continuam pelejando. Alguns, muitas vezes, faz pouco caso. Por quê? Porque não foram ensinados enquanto crianças. É tão bonito. Vocês não sabem, muitos já perceberam a relação do padre com essas crianças. De um por um. Ao assinar ali, pergunto: cadê seu pai? Cadê sua mãe? Não veio não? Diga que venha. Como é que você está? Estou bem? O que é que está acontecendo? Essa relação de proximidade com o reino, com a igreja de Deus, nosso Senhor. E vocês, pais, façam esse bem maravilhoso aos filhos de vocês. E isso não é um pedido, é uma exortação. Sabe por quê? Porque hoje o mundo está tão difícil. E daqui a alguns anos, quando eles forem adolescentes, o mundo vai estar 20 vezes pior. E vão precisar dos auxílios, dos auspícios de Deus. Tenham esse compromisso de fé, essa responsabilidade no coração. Incentivem, orientem, ajudem os nossos filhos. É papel de vocês também. E talvez o papel mais precioso. Aquele cartãozinho ali era uma forma de vocês testemunharem Jesus Cristo, tendo compromisso de fé com a igreja de Deus. Cadê as crianças da primeira Eucaristia? Fiquem agora de pé. Venham aqui para frente vocês, tudinho aqui.